Olá, eu sou o Cristiano e hoje eu vou trazer um livro que você precisa ler em 2023. Esse livro eu li em 2022, deu um boom na minha mentalidade, fez com que eu começasse a desenvolver um novo negócio. Isso vai fazer com que explode a tua mente, esse livro vai explodir a tua mente. Então você precisa ler esse livro para você estar conseguindo mudar a tua mentalidade. Você vai ver que tudo aquilo que você pensou que era impossível é possível, porque nós somos treináveis. E eu vou apresentar agora o livro aqui para você, tá? E vou trazer um livro de bônus no final que você precisa ler também. Vou pegar aqui atrás um livro de bônus para você estar lendo também em 2023. Então não são um, agora são dois livros que você vai precisar ler para conseguir ter resultados expressivos. Foi os livros que eu li, um dos livros que eu li, mas os principais que você precisa ler. É essencial, sem esses dois você não pode ficar. O primeiro livro então é 100% Presente, do Joel J. Qual que é o principal? Vou trazer os dois principais ensinamentos aqui dentro desse livro que tem aqui. O primeiro ensinamento fundamental que eu tirei desse livro é que todos nós somos treináveis. O que é isso? Nós podemos desenvolver a habilidade que nós queremos. Nós, nós nascemos com habilidades limitadas. Nós que escolhemos qual habilidade nós queremos desenvolver. Claro que algumas vão exigir maior esforço, outras vão exigir menor esforço, isso é óbvio. Então, para você, talvez uma habilidade X, falar em público, por exemplo, vai ser um pouco mais difícil do que o fulano de tal. Só que talvez vai ser mais difícil porque o fulano de tal estava envolvido em um ambiente diferente. E na verdade não é talvez. Esse livro fala que é isso mesmo. Então, se você está envolvido em um ambiente onde as pessoas costumam falar em público e você está envolvido há muito tempo, desde criança, por exemplo, você vai desenvolver essa habilidade de forma automática. Agora, se você não está envolvido em um ambiente onde as pessoas costumam falar em público, você vai precisar treinar essa habilidade, tá? Estou usando esse exemplo de falar em público, mas pode ser qualquer outra habilidade. A habilidade de fazer dinheiro, por exemplo, de prosperar financeiramente. Pega as pessoas que estão envolvidas nesse ambiente desde pequeno. Elas já com 18, 19 anos, elas já têm uma empresa e já fazem milhões. E tem muitas pessoas que estão ali com 50, 60 anos e ainda não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque elas não desenvolveram essa habilidade. Por quê? Porque não foi treinado. Então, se você não está no ambiente, você precisa se envolver no ambiente e você precisa treinar essas habilidades que você quer ter. Então, independente da habilidade, você precisa treinar. Todo mundo e toda habilidade é treinável. Esse a mais de esforço que você vai precisar exercer para desenvolver aquela habilidade é pelo fato de você estar inserido num ambiente que não está favorável para isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se inserir em um novo ambiente. Outra aprendizado que eu tirei desse livro é que você precisa se envolver totalmente com a outra pessoa quando você está conversando. É viver o presente, é se conectar, é de fato querer entender o que a outra pessoa está falando. Naquele momento você vai pensar somente, se concentrar somente na voz da outra pessoa e buscar entender. Você não vai ficar pensando no que você vai falar depois que a pessoa terminar de falar. Não. Você vai entender o que ela está falando. Entendendo o que ela está falando, automaticamente depois você vai ter um assunto referente àquele entendimento que você teve. Se você não fizer isso, você ficar pensando numa resposta assim que a outra pessoa terminar, você vai falar o que você gostaria de estar falando e não o que a outra pessoa gostaria de estar ouvindo. O que a outra pessoa gostaria de estar ouvindo?
ela gostaria de estar ouvindo uma resposta que faça sentido com aquilo que ela falou, ao ponto dela entender que você entendeu e estava prestando atenção no que ela falou. Então, você só vai conseguir fazer isso se você se conectar, se você ficar 100% presente naquele momento. Se você não faz isso, se você ficar pensando na resposta, você não consegue entender de fato o que a pessoa quer dizer. E você tem que tentar entender, e você vai conseguir fazer isso se você ficar presente, você vai conseguir entender o que a outra pessoa está falando se você se conectar com ela. E você vai se conectar com ela buscando entender o que está dentro da mente dela. Então você tem que julgar aquela informação, não com os teus pensamentos, mas buscar entender o pensamento dela. Porque tem dois entendimentos aqui, quando a pessoa está falando. Tem o entendimento dela, a mensagem que ela está passando, e tem o entendimento seu, você vai tirar as tuas interpretações com o teu pensamento, com as tuas crenças, você vai tirar uma interpretação do que a pessoa está falando. Agora, se você busca entender quais são as crenças daquela pessoa, a forma como aquela pessoa pensa, você vai conseguir interpretar de uma segunda forma o que essa pessoa está falando. Essa segunda forma que gera a conexão. Para você conseguir fazer isso, você vai precisar permanecer 100% presente nessa conversa, nesse diálogo, tá? Para isso não vai precisar existir nenhum outro pensamento na mente, por isso que você não vai precisar poder estar pensando no que você vai falar depois disso. Não se preocupe, depois que essa pessoa terminou de falar e você entendeu, com certeza posso te garantir que você vai já ter uma resposta ou uma complementação daquilo que a pessoa falou, tá? Então isso é surreal, estou te entregando aqui uma chave de ouro. Isso vai fazer com que você mude totalmente o relacionamento, teu network, vai te abrir portas, oportunidades, vai gerar reciprocidade e conexão. Você vai começar a gerar valor na vida das pessoas, você vai impactar as pessoas e de forma automática elas vão querer te ajudar. Então vamos agora para o segundo livro que você precisa ler em 2023. Olha só o livro que eu vou trazer aqui. Cadê o livro? Cadê o livro? Aqui. O Ciclo da Autossabotagem. Esse livro aqui é de um psicoterapeuta lá dos Estados Unidos. Ele colocou os 40 anos de profissão, de conhecimento dele aqui dentro desse livro. Esse livro vai fazer com que você entenda o ciclo da autossabotagem. Nós estamos nos autossabotando o tempo inteiro e você lendo esse livro, você vai entender por que que isso acontece. Não vou contar aqui, eu quero que você leia esse livro. Se você já leu, deixa nos comentários aqui. Porque nós temos crenças do passado e essas crenças do passado nos limitam. Então, quando nós começamos a crescer, a querer viver uma vida diferente, porque o que nos faz viver essa vida que nós vivemos hoje são as nossas crenças instaladas, é o que nós acreditamos, são nossas crenças. Quando nós começamos a querer viver uma vida diferente, e esse viver diferente não está alinhado e não deve estar alinhado com essas crenças que nós temos, essas crenças de forma inconsciente vai te auto-sabotar. Ela vai criar pensamentos para que você tenha ações para fazer com que essas ações dê errado aquele novo projeto que você está fazendo. Vou contar uma história simples aqui para você estar entendendo, para você abrir um pouco tua mentalidade. Olha só, dentro desse livro aqui, tinha um cara, uma pessoa, era um paciente dele, do Stanley, paciente do Stanley, o que aconteceu com ele? Ele buscou ajuda por quê? Porque ele começava a prosperar, ele entrava numa empresa, ele mirava o topo da empresa, ele chegava no topo da empresa, ele fazia alguma coisa para as pessoas mandarem ele embora, enfim, ou ele mesmo saía por algum motivo. Isso se repetiu por várias vezes. Então era um ciclo, se repetia isso. Era
Isso acontecia várias vezes. O que aconteceu? Ele foi buscar ajuda e buscar entender por que isso acontecia. Aí voltaram, né, lá na infância, quando ele era pequeno, o pai e a mãe dele falavam para ele que ele nunca ia ser ninguém na vida e que ele não prestava para nada. E ele amava muito o pai e a mãe dele e ele não queria decepcionar o pai e a mãe dele. Logo, quando adulto, então o inconsciente dele entendia porque ele tinha essa crença de que ele nunca ia ser ninguém na vida. Outra que ele tinha que ele teria que amar, na verdade ele amava o pai dele e a mãe dele, e de outra crença que ele instalou que ele não podia decepcionar o pai e a mãe dele. Então a crença de que eu nunca vou ser ninguém na vida e eu não devo decepcionar o meu pai e a minha mãe. Qual que era a autossabotagem? Ele se ferrava para não ter sucesso, para não ser ninguém na vida, porque se ele fosse ser alguém na vida, ele ia estar decepcionando os pais dele, o pai dele e a mãe dele. Então olha só que loucura. Ele não tinha sucesso, ele se auto-sabotava para não ter sucesso, porque se ele fosse ter sucesso, ele ia de contra aquela crença que ele tinha, que os pais instalaram na mente dele. Então olha só que loucura isso. E como que você vai mudar isso? Trazendo o inconsciente para o consciente. Você precisa ter consciência do que é inconsciente. Então você vai ler esse livro, você lendo esse livro aqui, você vai identificar muitas das crenças que você tem, você vai trazer para a consciência e você vai fazer e você vai conseguir estar alterando isso, tá? Fez sentido esse vídeo aqui para você? Gostou dos dois livros? Já leu algum deles? Deixa nos comentários. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui embaixo tem um sininho de notificação, para você ficar sabendo em primeira mão. Vou deixar o link do meu Instagram aqui também. Clica no link, me segue lá no Instagram. Se você quer que eu fale de mais algum livro, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar gravando sobre esses livros. Se eu li, eu vou estar falando sobre esse livro aí que você está comentando. Vou trazer um outro livro aqui. Esse livro, pequeno, mas muito top. Se vocês querem que eu falo sobre esse livro, deixa nos comentários também. Eu vou estar falando desse livro aqui, que foi surreal esse livro. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo.